Olá, bom dia a todos. Dando continuidade na aula sobre lazer, hoje vamos falar de uma forma bem rápida e sucinta sobre a história do trabalho na humanidade e como o lazer funcionava em cada período dessa história. O tema trabalho é um dos conteúdos de sociologia, mas nós vamos, para poder ilustrar melhor, pegar emprestado esse tema para fazer relação com o lazer, já que o lazer é igualmente oposto ao trabalho e hoje está intimamente ligado, não somente a ela, mas todos os outros direitos sociais dos seres humanos, como a saúde, a educação, o direito à vida e assim por diante. Então vamos à aula de hoje. Para começar essa aula sobre o tema lazer, vamos falar hoje sobre a história do trabalho, que está intimamente ligado e de forma oposta ao lazer. A história do trabalho está presente no cotidiano dos seres humanos desde a pré-história. Em cada período, o sistema de produção baseou-se em características específicas relacionadas, entre outras coisas, ao contexto histórico em que se encontra. Na pré-história, o trabalho humano era bem definido e separado, sendo voltado para a sobrevivência. Aos homens ficava a tarefa de caçar, pescar e proteção da família. Já as mulheres e crianças ficavam responsáveis pela coleta de raízes, preparar a caça e a pesca para o consumo. No período da Pedra Lascada, o trabalho humano passou a ser aprimorado. Os seres humanos começaram a construir ferramentas para caçar, para confeccionar suas próprias vestimentas e para preparar os alimentos. As atividades de lazer nesse período ficavam restritos a contações de histórias em torno da fogueira para contar as proezas das caças ou histórias contadas pelos antigos, e até mesmo ensinamentos através das histórias contadas pelos mais velhos. Na Idade Antiga, grande parte do trabalho era realizado por escravos oriundos de guerras e conquistas. Havia os guerreiros, os pensadores e os artesãos que faziam um trabalho independente e liberal. A atividade de lazer, recreativo e de desenvolvimento era restrito a somente a classe mais privilegiada, e mesmo a população tinha acesso somente a atividades organizadas por eles mesmos. Já os que pertenciam à classe mais privilegiada teriam acesso a outras atividades, como as batalhas dos gladiadores nas arenas e as corridas de biga. Também as festas da aristocracia para comemorar alguns eventos e as Olimpíadas, este inclusive restrito somente aos homens. Indo agora para a Idade Média, as relações de trabalho começam a se modificar. O trabalho é realizado na sua maioria por servos e seus familiares que trabalhavam nas terras de seu senhor. Eles recebem a concessão para trabalhar nas terras, tendo que passar parte do lucro em troca de proteção. Era um pouco mais flexível que a escravidão, mas tinha a possibilidade do servo poder sair do seu território. A maior parte das atividades recreativas realizadas na época eram voltados para entreter a nobreza, como as justas e competições travadas por cavaleiros. Como também haviam as festas comuns dos palácios, mas já a grande parte da população trabalhadora, que era de servos, procuravam se reunir, fazer suas festas e danças quando podiam de forma improvisada. Já entrando na Idade Moderna, entramos na era das grandes navegações, onde o sistema de comércio criou uma nova casta de sociedade de comerciantes, que foi chamado de burguesia. Essa mesma burguesia procurava explorar todos os lugares onde se podia, achar riqueza, comercializar, ou locais para produzir ou extrair produtos para comercializar e obter lucros.
A exploração e colonização de determinados lugares, como o Brasil e o continente americano, era essencial para manter a fonte de exploração de produtos, mas não havia mão de obra para trabalhar. A solução foi explorar a mão de obra escrava vindas das colônias de exploração do continente africano. A exploração do trabalho escravo era o que se tinha de mais desumano na história da humanidade, já que, diferente dos escravos da Idade Antiga, que eram prisioneiros de guerras ou de conquistas, sendo considerados como seres humanos, na Idade Moderna a escravidão não os considerava como seres humanos e eram torturados constantemente como forma de adestramento. Ainda na Idade Moderna, no período da Revolução Industrial, onde grande parte do trabalho escravo foi abolido, uma nova forma de exploração do homem pelo homem surgia. O uso da força a vapor, com o surgimento de máquinas, começou-se a explorar o trabalho de uma forma usando a mão de obra em longas jornadas de trabalho, pagando um valor mínimo. Fora os baixos salários pagos por essa burguesia, as condições de trabalho nessa época eram precárias, sem segurança, e explorava-se o trabalho infantil e de mulheres, pagando um valor menor que a dos homens, ou seja, chegando a 1/3 do salário dos homens. O lazer nesse período era reduzido a um tempo de descanso e a bebida, ficando as atividades recreativas de qualidade, como o teatro, a ópera, as atividades esportivas, os bailes, etc., para uma parcela da burguesia que lucrava com suas atividades exploratórias. Por conta dessa situação, cada vez mais a classe operária trabalhadora, apesar da necessidade de trabalho, foi ficando descontente com as condições precárias com que eram oferecidos e começaram a se organizar em forma de sindicatos para lutarem por melhores condições de trabalho. Nessa época, várias greves começaram a surgir. Entre os vários momentos de lutas e greves, um marcou profundamente a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, inclusive o mundo, onde 130 trabalhadoras de uma fábrica de tecelagem morreram carbonizadas ao serem trancadas dentro de suas fábricas, que foi incendiada num ato desumano. Isso aconteceu no dia 8 de março de 1857 e essa data ficou marcada em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E hoje, diante de várias conquistas e um processo constante de lutas por melhores condições de trabalho, o trabalhador tem o direito a uma situação que permita uma vida mais digna e principalmente ao lazer. Este lazer, além do descanso, tem como principal objetivo a recreação e ao seu desenvolvimento, não sendo mais privilégio de uma burguesia ou de determinados grupos. É um bem inerente a todos. Valeu, até mais e até a próxima!